E aí, pessoal, beleza? Então vamos falar um pouquinho hoje aqui com vocês nas nossas aulas de anatomia descritiva, mais especificamente aí sobre as generalidades do sistema urinário. Vem com Hipócrates. Então o que a gente vai estudar aqui? Vamos falar basicamente das funções do sistema urinário e vamos também comentar um pouquinho sobre os componentes desse importante sistema aí para a manutenção da homeostasia do organismo. Quais seriam as funções básicas desse sistema? Será que é só produzir urina? Afinal de contas, se chama sistema urinário. E a gente vai ver que é muito mais do que isso. Primeiramente, o que ele faz? Ele realmente faz a filtração do sangue e produz a urina. Porém, os rins têm ainda outras funções extremamente importantes que a gente vai passar aqui com vocês. Controlar a pressão arterial, estimular a produção de hemácias, participar da homeostasia do cálcio, controlar o equilíbrio ácido-básico e ainda, de vez em quando, até fazer um pouquinho de glicose. Fora isso, os órgãos do sistema urinário vão recolher a urina formada nos rins, vão armazenar essa urina até que ela possa ser eliminada do seu corpo para o meio exterior. Falando então desses órgãos, basicamente, rins, ureteres, bexiga urinária e uretra. Começando então pelos rins. Quais são as funções desses importantes órgãos aí que você vai discutir com bastante profundidade nas aulas do sistema urinário aqui no Hipócrates? Primeiramente, os rins livram o sangue de substâncias tóxicas. E essas substâncias tóxicas, pessoal, pode ser, por exemplo, aquelas que você mesmo produziu, como ureia e creatinina, que são importantes marcadores da função renal, assim como pode ser toxinas, toxinas que você ingeriu, como, por exemplo, vodka ruim. Eu sei que vocês tomam cada tipo de vodka esquisito nessas festas da Atlética que eu vou te falar. Haja fígado e haja rim para botar isso tudo aí para fora. E também você vai ver que os rins são extremamente importantes para a eliminação de metabólitos de medicamentos que você vai estudar lá na disciplina de farmácia. Fora isso, rim controla a pressão. Caramba, rim controla a pressão, controla. Vou te mostrar daqui a pouco como é que isso acontece. Estimula a produção de hemácia. Caramba, eu pensava que hemácia era produzida na medula óssea, e é. Mas se você não tiver rim, não adianta ter medula, que não vai funcionar. Rim controla o equilíbrio ácido-básico. Você vai ver como é que essas alterações renais estão associadas aí com acidose e alcalose, lá no estudo da gasometria, e inclusive os rins produzem glicose. Mas vamos falar um pouquinho mais dessas funções aí. Antes disso, eu queria apresentar para vocês esse cara aí. Esse cara se chama néfron. O néfron é a unidade funcional renal. Quantos néfrons desse aí a gente tem? Uns 2, 3. A gente tem de 700 mil a 1,5 milhão de néfrons por rim. Em média, 1 milhão por rim. Ou seja, 2 milhões de néfrons. 2 milhões de unidades filtrantes que vão ficar tentando livrar o seu sangue de toxinas a todo momento. Então guarda esse nomezinho aí na sua cabeça. O néfron, formado por aquela bolinha que é o glomérulo, tá? O glomérulo aqui, e todo o sistema tubular, cada um com a sua função específica. Então, o que o néfron faz? O glomérulo faz filtração. E o sistema tubular como um todo faz manuseio do filtrado. E esse manuseio do filtrado está associado com a reabsorção de substâncias e também com a secreção. Depois que o fluido, o filtrado glomerular, passa pelo sistema tubular, o que sobra lá no finalzinho é urina, tá bom? Então, o que vai ter na urina? Na urina tem substâncias tóxicas produzidas pelo corpo, substâncias tóxicas que você ingeriu, além de substâncias em excesso que o seu corpo não precisa mais. Então, saber que o rim filtra sangue, até a minha sogra sabe. Minha sogra tem a 4ª série, 2 dentes na boca, fuma derby vermelho e toma vodka balalaica. Não precisa fazer medicina para saber que rim filtra. Agora,
Rim controla a pressão arterial. Tudo bem que quem controla a pressão arterial ali em primeira instância é o sistema nervoso autônomo. Cai pressão, vai lá no centro vasomotor, tem resposta simpática. Aumenta a pressão, vai lá no no centro vasomotor, resposta parasimpática. Mas e quando o sistema nervoso autônomo não consegue controlar? O sistema nervoso chama os rins. E os rins já estão sobrecarregados para tentar arrancar a toxina do seu sangue, ainda tem que controlar a pressão arterial, porque o sistema nervoso autônomo não consegue. E como é que é esse sistema? Através de um conjunto de sistemas, de enzimas que a gente chama de sistema renina-angiotensina-aldosterona. Agora você guarda esse nome, porque você vai ver que nesse sistema existem locais para ação de uma série de medicamentos para controle de pressão arterial. Por quê? Porque a renina é uma substância vasoconstritora, a aldosterona é uma substância que estimula a reabsorção de sódio, absorve muito sódio, retém muita água e aumenta a pressão. Então, boa parte dos medicamentos antihipertensivos que você vai estudar, você vai ver que ou eles bloqueiam o sistema renina-angiotensina-aldosterona ou vão bloquear a ação desses medicamentos, dessas substâncias nos locais onde elas deveriam agir. Bom, beleza. Então, rim filtra sangue, isso até a sogra do Renato sabe, e também controla a pressão. Posso ir embora porque rim não faz mais nada. Calma. Rim produz hemácia? Não. Rim estimula a produção das hemácias. Então, você sabe que as hemácias são produzidas na medula óssea de alguns ossos longos, costelas, crista ilíaca e assim por diante. Então, ali a gente tem as células que vão se transformar em hemácias e que vão carregar o oxigênio aí para todas as células do seu corpo. Porém, em estados onde a disponibilidade de oxigênio está reduzida, os rins percebem. Os rins percebem e produzem um hormônio extremamente importante que se chama eritropoetina. E aí essa eritropoetina você vai estudar na fisiologia, aqui com a gente no Hipócrates, que vai atuar na medula óssea, estimulando a produção de hemácias. E aí, galera, é por isso que todo paciente que tem doença renal acaba desenvolvendo anemia. E aí você não pode ser, você tem que ser um médico inteligente. Não é todo paciente com anemia que você vai mandar tomar sulfato ferroso. Existem vários tipos de anemias e entre elas aquela que é característica da pessoa que tem doença renal. E por que o doente renal é anêmico? É anêmico porque quando o rim está ferrado, ele não consegue produzir eritropoetina. Simples assim. E aí depois da diálise, né, que é aquele procedimento que vai substituir a função renal, o indivíduo vai tomar a eritropoetina para ele conseguir ter hemácias, para ele conseguir transportar oxigênio. Ah, beleza, 3 funções renais, tá bom. Imagina, tem mais. E mais uma delas é participar da homeostasia do cálcio. Cálcio é complicado, né, gente? Tireoide controla a homeostasia do cálcio. Paratireoide controla a homeostasia do cálcio. Você já viu ou ainda vai ver isso nas suas aulas de endócrino na faculdade e aqui com a gente. E rim também controla a homeostasia do cálcio. E como é que ele faz isso? Através de um hormônio chamado calcitriol. Eu vou mostrar rapidinho esse esquema aqui para vocês. Tá vendo aqui o sol? Então todo mundo já ouviu que tem que tomar sol para produzir vitamina D na pele. Mas essa vitamina D não faz muita coisa. Basicamente nada. Ela precisa dar uma passadinha lá no fígado. Lá no fígado ela vai sofrer uma hidroxilação no carbono 1. Beleza, já tá boa? Não, ela ainda precisa passar no rim. Mas caramba, já faz filtração, já controla a pressão, já estimula a produção de hemácia, ainda tem que estimular a absorção de cálcio, sim. Como? Vai hidroxilar a vitamina D no carbono 25. Aí a vitamina D vai ser chamada de 1,25 de hidroxicolecalciferol. Ai caramba, mas agora isso é anatomia? Não, é físio. Mas eu quero fazer essa ligação, esse link aqui com você, para você não esquecer que sistema urinário não serve só para fazer xixi. Depois, então, que a vitamina D passa nos rins, ela vai atuar nos intestinos, estimulando a absorção de cálcio dos alimentos, vai atuar
nos rins, estimulando a reabsorção tubular de cálcio e vai agir nos ossos também, estimulando a deposição de cálcio. E por que as pessoas mais idosas acabam tendo fratura? Ah, minha avó fraturou o fêmur, mas a minha avó toma sol, produz vitamina D, mas a minha avó bebe leite desde criança, ela está ingerindo cálcio. Mas não adianta, né, galera? A gente vai envelhecendo, o rim vai perdendo um pouco a função, vai perdendo a capacidade de ativar a vitamina D, ou seja, de produzir calcitriol, e aí a tendência é todo mundo, quando ficar velho, acaba desenvolvendo perda de massa óssea, e aí você vai associar isso lá na patologia com a osteopenia, com a osteoporose e com outras doenças relacionadas ao metabolismo do cálcio. Os rins ainda participam do controle do equilíbrio ácido-básico, e isso é interessante pra caramba. Você deve se lembrar que existem 3 mecanismos básicos de controle disso aí. O primeiro são os tampões plasmáticos. Então você tem lá albumina, você tem bicarbonato, que estão ali para fazer o seu pH ficar entre 7,35, 7,32, 7,42. Se os tampões plasmáticos não conseguem resolver, eles gritam os pulmões. Pulmões, resolvem aí. Melhora o equilíbrio ácido básico desse cara. E aí os pulmões vão aumentar a liberação de gás carbônico para resolver a acidose, ou eles vão reter o gás carbônico para resolver a alcalose. Se os pulmões não conseguem resolver, o que eles fazem? Rim. Aí o rim fala, fala pulmão. Rim, não estou conseguindo resolver o problema da acidose. O rim, você está de piada. Eu já filtro, eu já controlo pressão, eu já estimulo a produção de hemácia, eu já controlo o metabolismo do cálcio. Pulmão, tu quer ainda que eu controle o equilíbrio ácido básico? O pulmão fala assim, ou você controla ou o cabra vai pro vinagre. Então o rim fala, bora, vai. Quem faz tudo isso que eu já faço, o que é controlar o equilíbrio ácido básico? Então os rins são a terceira forma que o teu corpo tem de tentar manter um equilíbrio aí entre os ácidos e as bases. E como é que ele vai fazer isso? Você vai ver lá nas aulas de fisiologia. Só para te dar uma adiantada, é aí no túbulo proximal e lá no ducto coletor que nós teremos sistemas específicos que vão atuar aí, liberando ou reabsorvendo bases e ácidos para fazer esse controle aí. E por fim, afinal de contas, o rim quase não tem nada o que fazer. Quando você está numa situação de jejum prolongado, ele acaba fazendo um pouquinho de glicose para você sobreviver mais algumas horas, beleza? E como é que ele faz isso? Por uma série de processos metabólicos que você vai estudar com a gente no Hipócrates, nas aulas de bioquímica, ele acaba produzindo um pouquinho de glicose, principalmente quando o indivíduo está numa situação de acidose. Pronto, chega, rim só faz isso daí, beleza? Então agora a gente pode passar por os órgãos mais simples, como por exemplo os ureteres. São tubos formados por musculatura lisa que fazem o quê? Recolhem a urina no sistema pielo-calicial, que a gente vai estudar na anatomia interna renal, e leva para a bexiga. Só toma cuidado, tá? Quando você encosta a orelha perto da bexiga do seu namorado ou da sua namorada, você não vai ouvir pingando urina, porque a urina não pinga. Beleza? Os ureteres eles vão se inserir posterior-inferiormente na bexiga urinária e movimentos semelhantes aos movimentos peristálticos do sistema digestório vão empurrando a urina lá para dentro. Então a urina não cai por força da gravidade pelos ureteres. Senão quando você plantasse uma bananeira, a urina ia voltar para dentro do rim, você ia ter uma hidronefrose gigante, aí não ia ser compatível com a sua vida não, tá bom? Então guarda aí que os ureteres têm que carregar a urina produzida nos rins e levar para ser armazenada na bexiga urinária. Tá aí a bexiga, funçãozinha básica, armazenar a urina para você não fazer xixi nas calças. Vale lembrar que as bexigas das pessoas têm capacidades diferentes, varia de 400 ml até 1,5 litro de capacidade, tá? Isso varia muito e varia entre homens e mulheres. Homens suportam segurar a urina por mais tempo, mulheres por menos tempo, até porque tem o útero ali por trás e que vai reduzir o tamanho da bexiga urinária. E isso se torna ainda mais importante na gravidez. O útero vai crescendo
vai tomando o espaço da bexiga urinária, então a capacidade que ela tem de armazenamento vai ficar menor. E é por isso que você vai perceber, ou se é que já não percebeu, que as grávidas têm um tempo de continência urinária muito menor do que aquelas mulheres que não estão grávidas e que na maioria das vezes têm um tempo de continência menor do que nos homens. Então tudo isso depende das variações anatômicas entre os sexos e entre as condições de cada organismo. Quando finalmente você encontra um lugar adequado, a uretra então vai servir para você eliminar a urina que está armazenada na bexiga para o meio externo. Vale lembrar, pessoal, que assim como a faringe pertence ao sistema respiratório e digestório, a uretra no homem pertence ao sistema urinário e ao sistema genital. Na uretra feminina, só passa a urina. E na uretra masculina, passa urina e também passa o esperma no momento da ejaculação. Mas isso a gente vai estudar na aula de generalidades e nas nossas aulas de sistema genital masculino que estão aqui no nosso curso. E o que a gente viu aqui então? A gente viu as funções do sistema urinário, que vão muito além da produção de urina, e a gente viu aí os órgãos que compõem esse sistema, que é de extrema importância para a manutenção da homeostasia do corpo. Sempre aqui teremos referências para que vocês possam aprender um pouquinho mais sobre as coisas que a gente ensina aqui para vocês. E eu gostaria de vê-los aqui nas nossas próximas aulas de anatomia, nas nossas próximas aulas de sistema urinário que compõem aqui o Hipócrates. Um abraço, vejo vocês na próxima aula e até lá!